todos! Vamos iniciar mais uma aula de geografia e nosso tema hoje é climatologia. Então, peguem aí os cadernos, canetas e vamos para mais essa aula. Para iniciarmos, vamos ver aqui as camadas da atmosfera. Vamos dar um zoom para que vocês observem melhor. Então, as camadas atmosféricas, elas são basicamente 5, onde nós temos a troposfera, que é a camada inferior, onde nós temos aqui uma maior circulação de coisas e de pessoas, inclusive os aviões passam por ela. A camada em seguida é a estratosfera. À medida que vai subindo, ela acaba descendo os graus, ela acaba se tornando mais fria. Depois nós temos a mesosfera, que é a camada mais fria de todas. Por fim, nós temos a termosfera e a exosfera, que são camadas que, por conta da incidência solar, acabam se tornando um pouco mais quentes. Então, nós temos aqui a relação tempo e clima. Pergunta: tempo e clima são a mesma coisa? Não, não são. O tempo é o estado da atmosfera em um determinado momento, num determinado lugar. Já o clima é a sucessão habitual dos estados de tempo em um determinado lugar. Ou seja, hoje está chovendo, então tempo é chuvoso. Hoje está sol, o tempo é ensolarado, é quente. Já o clima é como aqueles dias estão se seguindo em um período de tempo. Então, para estudar o clima, você precisa analisar como é o tempo todos os dias do ano, no mesmo local, para ver como esse clima se apresenta. Então, nós vamos ter aí, aqui em Bom Conselho, por exemplo, um clima tropical semiárido, que é um clima, durante o verão, tem formação de chuvas fortes, com verões muito quentes, e invernos mais frios, porém com a formação de chuva mais fina. Os elementos que formam o clima é a temperatura do ar, a umidade e a pressão atmosférica. Então, com relação à temperatura do ar, é a quantidade de calor presente na atmosfera ou, caso, o grau de agitação entre as moléculas. Então, nós temos uma temperatura máxima, uma temperatura mínima, uma média térmica e a amplitude térmica. A temperatura máxima é a temperatura máxima que vai ter naquele dia. A mínima é a temperatura mais baixa. A média térmica é uma temperatura média que vai ocorrer naquele dia, vai fazer a média entre a alta e a baixa. E a amplitude térmica é a quantidade de graus que diferencia da mínima para a máxima. Ou seja, se hoje o meu dia teve 30 graus como temperatura mais alta e teve 10 graus como temperatura mais baixa, a minha amplitude térmica é a diminuição de 30 menos 10. Então, minha amplitude são 20 graus. É essa diferença entre máxima e mínima. Então, nós temos aí a umidade do ar, que é a quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Essa umidade do ar, ela pode ser absoluta, quando a quantidade de vapor de água existente na atmosfera num dado momento é X. Então, vai se medir aquela quantidade e isso daí vai ser a umidade absoluta. E a umidade relativa é a relação entre essa umidade absoluta e a quantidade máxima de água que poderia ter ali, até chegar a um ponto de saturação, que é quando ocorre as chuvas. Quanto eu preciso ainda de água, em forma de umidade, para que chova?
Então, isso daí é a umidade relativa. Com relação aos tipos de chuva, nós temos aí os tipos de chuva convectivas, os tipos de chuvas frontais e os tipos de chuvas orográficas. Eu não vou entrar muito aqui nesse assunto, apenas mostrei, porque depois nós vamos explicar melhor em outro vídeo. A pressão atmosférica é a medida de força exercida pelo peso do ar contra uma área. Então, quanto maior for a temperatura, maior a movimentação das moléculas e mais elas se distanciam umas das outras. E como resultado, um menor número de moléculas em cada metro cúbico de ar e um menor peso. Portanto, menor pressão atmosférica e, inversamente, quanto menor temperatura, maior pressão. Ou seja, se eu tenho uma temperatura muito alta, minhas moléculas se agitam, se separam uma da outra e faz um peso menor sobre a nossa atmosfera, ou seja, menor pressão. Já se a temperatura for muito baixa, as moléculas ficam com frio, fica tudo juntinho uma da outra. Então, o peso vai ser maior, ou seja, a pressão é maior. Os ventos são os movimentos horizontais e verticais do ar, cuja formação depende da distribuição das temperaturas na superfície da Terra, pois estas são responsáveis pelas desigualdades da pressão que iniciam o movimento dos ventos. Os ventos, eles se deslocam sempre de áreas de alta pressão, que são as áreas frias, chamadas de anticiclonais, para as áreas de baixa pressão quentes, chamadas de áreas ciclonais. Então, nós temos aqui o modelo de circulação atmosférica dos ventos. Não se preocupem, porque também teremos uma explicação comigo mais para frente a respeito dessa circulação dos ventos e essas células que são formadas aí. Os fatores que influenciam o clima. Nós temos como fatores latitude, altitude, massas de ar, continentalidade e maritimidade e correntes marítimas, entre outras. Então, latitude. Nas áreas de baixa latitude, próximas à linha do Equador, faz mais calor. E nas áreas de altas latitudes, próximas dos polos, faz mais frio. Portanto, maior latitude é igual a menor temperatura e maior pressão. Menor latitude, maior temperatura e menor pressão. Altitude. A pressão atmosférica é maior em lugares mais próximos ao nível do mar, devido ao maior volume de ar sobre a superfície da Terra. Portanto, menor altitude, maior pressão. Maior altitude, menor pressão. Massas de ar. Elas são porções da atmosfera que apresentam características próprias, como temperatura e umidade, e se deslocam influenciando os climas. As principais massas de ar: massas polares, que podem ser marítimas ou continentais, temperadas, também marítimas e continentais, tropicais, marítimas e continentais, e equatoriais, também marítimas e continentais. Por que a gente coloca elas como marítimas ou continentais? Porque as marítimas são formadas no mar, consequentemente, elas são massas que podem ser úmidas. Já na parte continental, formam também massas de ar
que geralmente podem ser secas, mas podem acontecer aí algumas massas de ar que também possam ser úmidas, formadas dentro do continente. A maritimidade e a continentalidade. A água do mar se aquece e se resfria muito lentamente. Por isso, as áreas litorâneas têm temperaturas mais amenas e com pequenas amplitudes, além de serem mais úmidas. O que é amplitude, gente? É a diferença entre a temperatura mais alta para a temperatura mais baixa. E com isso, elas tendem a ser aí um pouco mais úmidas. Já nas áreas de interior, que se aquecem e se resfriam muito rápido, porque nós não temos aí uma quantidade muito grande de água, que a água demora um pouco mais para aquecer e resfriar. Temos terra, que é mais rápido de aquecer, mas também é mais rápido de esfriar. A amplitude térmica aumenta e as chuvas, consequentemente, diminuem. Então, nós temos aí a incidência aí em desertos e a incidência em cidades litorâneas. As correntes marítimas. As correntes quentes amenizam os climas e trazem mais umidade. Porque se ela é quente, consequentemente, ela tem um índice maior de evaporação e por isso trazem mais umidade. Já as correntes frias podem ocasionar, por exemplo, o aparecimento de regiões desérticas, porque nós vamos ter aí uma quantidade de água fria que fornece uma menor umidade para a atmosfera. É o caso, por exemplo, do deserto do Atacama. Ele vai estar numa área própria para desertos, porque é uma área seca, já que não vem uma quantidade muito grande de ventos úmidos do continente. E, consequentemente, também não vem uma quantidade de água, de correntes aí, de massas de ar muito úmidas, porque nós temos aí as correntes marítimas geladas que vêm da Antártida e batem nessa região. Por isso, essas correntes acabam tornando águas muito frias, com pouca umidade e evitando que chova na região do Atacama, ou também na região do Kalahari, que é um outro deserto que acontece na África, que fica mais ou menos em latitudes bem próximas. Então, nós temos aí alguns tipos climáticos. Nós não vamos entrar agora muito nesse tema, porque nós vamos ver futuramente. Nós temos aqui a classificação de Köppen, que considera separadamente os principais elementos que caracterizam os climas, como temperatura e chuva. Sua classificação adota um sistema de letras maiúsculas e minúsculas que exige a aquisição de uma nova linguagem em códigos. Então, eu coloquei aqui, basicamente, ele utiliza letras que são consideradas maiúsculas ou minúsculas para determinar o tipo de clima. O clima ele pode vir apresentando uma letra, duas letras ou três letras, onde uma letra coloca entre os 5 principais grupos climáticos, uma segunda letra agregada a essa primeira, que pode ser maiúscula ou minúscula, representa a quantidade de chuva, e uma terceira letra, que é minúscula, ele determina aí algumas coisas voltadas para a temperatura. Essa classificação eu coloquei aqui para vocês terem noção, mas eu não vou estar exigindo isso de vocês. Nós temos aqui um climograma, que é um gráfico de clima. Então, ele vai mostrar os meses do ano e a quantidade de temperatura
e de chuva que podem ocorrer durante esse período aí de tempo. Então, quanto maior for a coluna, consequentemente, pode-se ter um percentual maior de chuva e quanto menor for a coluna, uma quantidade menor de chuva. Essa linhazinha vermelha, ela vai mostrar a variação de temperatura com relação ao ano. Então, eu tenho aí um clima, consequentemente, que tem menos chuva no período de julho a agosto e tem uma temperatura mais alta neste período. E, consequentemente, novembro, dezembro, nós temos aí um período um pouco mais chuvoso com temperaturas mais baixas. Então, terminamos aqui nossa aula. Vamos dar continuidade no grupo.